Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Coronel Vieira Esperança. Queria deixar aqui previamente 2 ou 3 notas sobre esta audição, uma vez que esta é a primeira audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito e queria identificar efetivamente a missão desta Comissão e que tem a ver com a avaliação dos factos e dos atos e as omissões do Governo relacionados direta e indiretamente com o furto de tanques. E, portanto, isto para dizer que com esta Comissão não se pretende fazer qualquer tipo de investigação criminal, pretende-se sim apurar responsabilidades políticas e detectar falhas do sistema que, por omissão ou por demissão de responsabilidades, não foram tidas em conta pelo poder político. Portanto, temos que centrar, porque é esse, de facto, o objeto desta nossa Comissão. E, portanto, também queria deixar aqui claro que nem todas as pessoas inquiridas foram pedidos por todos os grupos parlamentares. No caso concreto, o Sr. Coronel não foi por solicitação do PSD, mas isto obviamente não nos impede de lhe colocar algumas questões, mas entendemos que nos devíamos centrar naquilo que foi o período em que ocorreu o incidente em Tancos. Por outro lado, também queria deixar aqui bem claro que para nós o prestígio e a capacidade operacional das Forças Armadas é um ativo nacional que temos que ter em conta e que deve ser preservado. É conhecido e reconhecido nacionalmente e internacionalmente a forma como as nossas Forças Armadas atuam, merecem as melhores referências dos nossos aliados e da Comissão Europeia e, portanto, nós temos que ser os primeiros a dignificar as nossas Forças Armadas e esta Comissão de Inquérito pretende exatamente isso, pretende repor a dignificação das Forças Armadas, porque efetivamente foram aqui, de alguma forma, maculadas com este incidente e se pudermos concluir sobre as responsabilidades, sobre as falhas do sistema, sobre a não assunção de algumas questões de natureza política, penso que as Forças Armadas sairão a ganhar deste processo de inquérito. Queria também deixar aqui uma nota final relativamente à nossa visita ontem a Tancos, e toda a vontade que nos foi manifestada pelo Exército de corrigir as falhas, de assumir as falhas, de corrigir as falhas, de melhorar procedimentos e toda a evolução que já foi feita através da transferência de todo o material que estava nos paióis nacionais de Tancos para os paióis do campo militar de Santa Margarida. Queria deixar esta nota, porque a visita foi mesmo ontem, foi a primeira ação desta Comissão e queria deixar publicamente esta referência à forma como o Exército nos recebeu, nos disponibilizou informação e se prestou a colaborar com esta Comissão. E dito isto, Sr. Coronel, queria então colocar-lhe algumas questões relacionadas com o facto de no dia 29 de junho de 2017 o país ter sido confrontado com a notícia de que no dia anterior, ou na noite de 28 a 29, no dia anterior, teria sido furtado dos paióis nacionais de Tancos, diverso material militar, sobretudo munições e explosivos, que, de acordo com algumas declarações, alguns poderiam estar obsoletos, mas que, do ponto de vista da sua capacidade ofensiva, eles mantinham-se com perigosidade e isso é motivo de preocupação nacional e alertou, obviamente, logo todas as entidades que tinham que ser alertadas para esta circunstância. E nesta Comissão de Inquérito, e com base na missão que acabámos de referir, o que eu gostava de perguntar, e era a primeira questão que lhe deixava, é, com a sua experiência, pelo facto de ter estado à frente do R15 durante cerca de 3 anos, e com o conhecimento específico que tem dos paióis nacionais de Tancos, como explica que possa ter havido, naquele recinto, um assalto desta natureza e se tem memória de alguma coisa parecida com esta se ter passado no Exército ao longo dos anos em que serviu as Forças Armadas Portuguesas. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, a gravidade desta situação não tenho dúvidas em relação a ela e encontro um paralelismo alguns anos antes no furto de armas no Regimento de Comandos. E da discussão
que possamos fazer sobre esta questão, permita-me que traga aqui assim à colação a questão do serviço militar. Nós estamos num período de adaptação do serviço. Estamos, neste momento, já bastante ultrapassado, mas estamos a referir ao período e às consequências que advêm das grandes transformações que se operaram, sobretudo a nível do Exército, já que a Marinha e a Força Aérea já tinham uma prestação de serviço diferente. Nós temos contratos de 6 anos, 1 ano de voluntário, 6 anos de contratos, e tem vindo a ser discutido a questão dos contratos de longa duração. Nós, nas Forças Armadas, no Exército, passamos 6 anos a formar um homem e depois enviamos-nos para a sociedade civil. Um dos elementos do meu curso de comandos foi um indivíduo que aqui há uns anos foi cercado pela polícia aqui em Lisboa e que conseguiu sair. O meu curso de comandos foi em 1990, isto foi nos anos 90. Conseguiu fugir e foi apanhado dias depois no Algarve. Ou seja, esta capacidade que damos a estes homens, estou-me aqui a lembrar, e peço desculpa se a minha linha de raciocínio, mas penso que depois, concluindo, perceberão, um dos responsáveis é um ex-fuzileiro. E neste caso dos comandos, falando com um dos camaradas que comandou os comandos, ele dizia-me: se nós queremos homens para ir para o Afeganistão, hoje em dia para ir para a República Centro-Africana, não os vamos buscar à Ericeira, se calhar vamos a bairros problemáticos, com contacto com realidades que não serão as melhores. Portanto, de facto, há um problema de segurança que é transversal a entidades que não são necessariamente só o Exército. Para determinadas funções, teremos que analisar se o vetting para estas funções é o correto. Não estou aqui a dizer que a Autoridade Nacional de Segurança ou que as acreditações estejam a ser mal feitas, não estou a dizer isto. Agora, todos nós conhecemos que existe um grupo para fazer a troca de informação e a coordenação para fazer a troca de informação entre diferentes entidades. Será que esta informação está a chegar ao Exército da mesma forma que é trocada entre os serviços de informações, a PSP, o CEF, etc.? E será que, ao colocarmos indivíduos das forças especiais num regime de apenas 6 anos, com o contacto com material sensível, não temos que ter uma outra atenção e tratá-los de outra forma? Mas, como comecei por dizer, e a senhora deputada disse muito bem, nós temos de facto homens que dão relevância estratégica a Portugal, ao serviço das Nações Unidas, ao serviço da NATO, ao serviço da União Europeia. O comandante do regimento que vem aqui amanhã serviu comigo no Afeganistão, serviu em África e voltou de África, foi evacuado de urgência. E falamos de quem está aqui, porque os militares que fazem serviço ou que fizeram
do Regimento de Tomar, que fizeram serviço em Tancos, durante esse período, Tomar fez um aprontamento para o Kosovo e fez um aprontamento para o Iraque, em condições muito difíceis. E os homens que voltam desses teatros nem sempre têm o acompanhamento desejável em termos psicológicos. Nós falamos da questão do ultramar e ainda temos as consequências daquilo que se passou no ultramar. Mas os homens que passaram pela República Centro-Africana, ou pelo Iraque, ou pelo Afeganistão, não têm experiências menos traumáticas. Isto tudo tem que ser analisado não só ao nível do Exército, mas de uma forma transversal ao nível da defesa e acompanhado por diferentes entidades. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Devo concluir que, das suas palavras, é de alguma forma defensor da ideia de que deveria haver, como há na Marinha, a continuação dos praças no Exército? Sem dúvida. Sem dúvida. Repare, eu sou comando e paraquedista. Para o caso de um paraquedista, um saltador operacional de grande altitude, o Estado faz um investimento ao longo desses 6 anos, o homem tem uma capacidade, ao fim desse período de treino, que é reconhecida por entidades onde Portugal tem assento, que cumprem as missões que o Estado português determina de forma brilhante, e ao fim desses 6 anos o homem tem que se ir embora. Não quer, mas tem que se ir embora. Eu lembro-me que, enquanto estando eu fora do Exército, em coordenação com o Sr. General Estrela, que na altura era o comandante da escola, tentávamos encontrar solução noutras entidades ligadas à segurança para estes homens. Mas até essa questão, que anteriormente ter servido no Exército era uma vantagem para ingressar noutras forças, deixou de existir, porque no nosso país, a igualdade de direitos, não podemos olhar pessoas de forma diferente. Não havendo essa possibilidade, o caminho seria os contratos de longa duração. É um processo que tem que se vindo a arrastar, é uma legislação que sei que está no bom caminho, mas, como tudo em Portugal, demora, não é, Sr. Deputado? Muito obrigada, Sr. Coronel. Essa é uma reflexão que naturalmente o Exército tem que fazer e tem que tomar as suas decisões, e o Ministério da Defesa e o Governo. De qualquer forma, digamos que é uma solução de compromisso, porque não poderemos voltar à questão do serviço militar obrigatório, e esta seria uma solução de compromisso. Mas deixemos isso para uma reflexão futura dentro do Exército e dentro do Ministério da Defesa Nacional, e voltemos um pouco a Tancos. E o que eu gostava de lhe perguntar, e de alguma maneira já foi aqui aflorado, mas gostava de perceber bem, é quando lhe foi entregue a responsabilidade de garantir a segurança dos paióis de Tancos, como é que avaliou o estado das instalações? É porque, de facto, tentou-se aqui dizer que havia insegurança. Eu pergunto, qual era o estado da segurança das instalações? Muito obrigado pela sua pergunta, Sra. Deputada. O estado das instalações é o espelho de muitas outras instalações no Exército. E nós temos que ter consciência da realidade. O orçamento para as Forças Armadas, e garanto que é gerido com a máxima responsabilidade, mas os homens têm que comer, temos necessidades de equipamento, temos armamento ligeiro que ainda é da guerra do ultramar, como a Sra. Deputada sabe, e com o pouco que temos tentamos fazer o melhor que sabemos e podemos. E foi isso que tentei. Como referi anteriormente, eu fazia questão de, em cada período de um mês que os homens estavam lá de serviço, de ir lá e me certificar pessoalmente quais as condições que se verificavam.
e de tentar, junto de quem responsável por essa matéria, mas sem os meios financeiros para o fazer, obviamente que não conseguíamos. Naquilo que dependia das entidades responsáveis, garanto-lhe que tudo foi feito, Sra. Deputada. Obrigada. Sr. Coronel, também gostaria de lhe perguntar como é que era garantida a segurança e que meios é que utilizava no exercício dessas rondas e no exercício da sua função de segurança enquanto responsável por um mês da segurança dos paióis. Que meios utilizava? Eram rondas móveis, eram rondas piadas? Falou-se bastante de uma questão na comunicação social de que os militares ao serviço do Paiol Nacional de Tanques utilizavam armas sem munições. Gostava que pudesse detalhar um pouco mais essa circunstância, se corresponde à verdade, e que meios é que utilizavam, portanto, nessas rondas e nesse serviço de segurança. Os meios utilizados e os procedimentos são aqueles em vigor no Exército e para todas as unidades. Os militares, por uma questão de evitar acidentes que aconteceram no passado, as munições, ou seja, a arma não está pronta de imediato a disparar, porque o homem tem a possibilidade de identificar a ameaça e de mudar o carregador que tem na arma e colocar um carregador com munições. Mas isso é uma situação que não é só específica nacional. Se estiver num teatro, quando entra numa base, tem que fazer operações de segurança e tem que tirar a munição que tem introduzida e fazer as operações de segurança. Portanto, isso são procedimentos que, perdão-me a expressão, mas é um bocadinho vontade de que nós temos em Portugal dizer que tudo está mal. Foi definido, depois de incidentes que resultaram na morte de militares, que a arma não está imediatamente pronta a disparar. Porque isso pode originar um incidente, que não quer dizer que estes militares não tenham acesso a munições e que, em caso de necessidade, a arma não esteja rapidamente colocada em condições de fazer face à ameaça, que é de facto uma realidade. Eles têm o seu armamento orgânico, no caso do encargo operacional do R15 é a Galil para o cabo e os soldados e a pistola Walter de 9 mm para o sargento. Com munições, a munição não está e o carregador que está na arma não é o carregador municiado, mas eles dispõem de munições e dispõem de munições de reserva e têm depois os meios de comunicação que asseguram que têm apoio das unidades da zona e do R15, nomeadamente, que está a cerca de 30, 40 km. Digamos que foi uma falsa questão que foi levantada pela comunicação social, porque estão na posse das munições, de acordo com aquilo que são as instruções e as normas aplicáveis à situação. Qual era a frequência das rondas? Sra. Deputada, eu não tenho neste momento presente de quanto em quanto tempo eram feitas as rondas. Agora, tenho a certeza que havia uma presença permanente no portão. Nós, penso que isso acontece na maior parte dos casos e não só nas instalações militares, quando alguém, bem ou mal intencionado, se aproxima de uma destas instalações, vai primeiro à porta. Se a porta não estiver guarnecida, ele vai entrando. Portanto, a porta era de certeza guarnecida em permanência. O portão. Com o resto do pessoal, o sargento que estava de serviço, consoante aquilo que era a sua experiência e a determinação que recebia da unidade a quem era dada essa tarefa, o batalhão, com um comando de tenente-coronel, portanto ele era brifado antes de ir para lá pelo seu comandante direto, porque o comandante do regimento usa o seu encargo operacional, o seu batalhão, são cerca de 200 homens, para este tipo de missão.
E é o comandante direto que, antes de mandar os homens, e o próprio MOR, que certifica que estão a ser feitas da forma mais correta. Não podemos determinar que as rondas são a determinada hora e são de determinada forma, porque isso é uma forma também de fazer com que não exista segurança. As rondas vão ser nas horas que o responsável, o sargento que está, considera mais propícias e deverão ser num determinado número, e claro que ele responderá perante o MOR que vai acompanhando o serviço e perante o seu comandante direto. Mas não lhe posso dizer que a hora, que a ronda era a determinada hora, porque se assim fosse, quem quisesse ir, portanto já sabia a que hora passavam, tentaria não ir a essa hora. Não sei se respondi à sua pergunta. De alguma forma respondeu, mas também já agora lhe pergunto, mas também não é normal estar 20 horas sem rondas, como parece ter Não, sido não o é caso normal, Sra. Deputada. no dia do incidente. Nem me parece que, no caso dos militares que testemunhei que estavam a fazer serviço no Paiol, na altura em que comandei, que fosse esse o caso. Sempre que lá me desloquei, encontrei militares motivados, responsáveis e com a vontade de desempenhar da melhor forma aquilo que era a sua missão. E não fazer ronda durante 20 horas não é. Não sei o que se passou, não vou comentar em relação a essa questão específica, porque não é no meu período de comando, o que não quer dizer que não possa ter acontecido. Eu posso dizer à senhora deputada que da ação de comando, a minha ação disciplinar manifestou-se sobre militares que estavam lá a prestar serviço, porque acompanhava de perto e à mínima falha exerci a minha ação de comando. Portanto, acontece em qualquer situação e acredito que os camaradas das outras unidades e que tiveram antes e depois de mim também tinham essa preocupação. Era isso que lhe ia perguntar. Como é que se comprova que fazem as rondas e quem fiscaliza a realização dessas rondas e sob que forma? O oficial dia, o comandante de batalhão, há um grupo de entidades que pode a qualquer momento, sem ser anunciado, deslocar-se e verificar se o serviço está a ser efetuado de acordo. Acontece com frequência, como lhe disse, eu como comandante não ia lá sempre. Ia no mínimo uma vez durante esse período. O comandante de batalhão ia bastantes mais vezes, porque eram os seus homens, porque estava preocupado com as condições que tinham e que não eram as melhores, porque é um isolamento, por diferentes questões, deslocavam-se. E o MOR também, e o oficial de operações também. Portanto, dentro deste grupo, não indo todos ao mesmo tempo, há de facto uma certificação de que as coisas terão. Agora, é impossível estar um homem em frente de cada paiol e estar um superior hierárquico em permanência a ver se o homem está a fazer ou não. Há formas de o conseguir perceber isso, mas como sabe, isso depende de investimentos. No regimento, com muita dificuldade, conseguimos instalar uma câmara que percorre todo o regimento e que é possível ser visualizada pelo comandante, pelo graduado de serviço, pelo oficial de operações, uma câmara para todo o regimento. E aí o homem sabe que, se não fizer, poderá estar a ser observado. E existe a gravação desse tipo de câmaras. Aliás, a senhora deputada sabe isto melhor que eu, mas isso são investimentos que penso que, depois do que aconteceu, ao não terem sido efetuados, arranjou-se outra solução e dentro daquilo que é a situação atual, penso que, infelizmente, depois de ter acontecido, aprendemos com os erros. Muito obrigada, Sr. Coronel. Penso que sim, no mínimo é isso que se espera, não é?
E ontem, na nossa visita, pudemos ver que, de facto, havia alguns ensinamentos que já tinham sido colhidos por parte do Exército. Em relação ao material roubado, gostava que nos dissesse, na sua opinião, qual é a perigosidade desse material e que hipotéticas utilizações se podem dar a esse material. Quer dizer, que motivações podem ter estado já falou de 9mm e nós compreendemos isso e até pelos acontecimentos recentes percebe-se que se começam a ligar algumas pontas, mas há outro material que foi também furtado e, portanto, que utilizações hipotéticas é que se pode dar a esse material e qual a perigosidade disso, uma vez que não foi alterado o nível de alerta no nosso país, depois de dado conhecimento às entidades competentes desse furto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, exceptuando a questão dos 9mm, em relação às granadas, a quantidade de explosivo deste lote não será suficiente para considerarmos alterar o estado de alerta, até porque há formas de improvisar explosivos que permitem maiores quantidades. E isso até se encontra para aqueles que são mais capazes, podem encontrar a forma de o fazer na internet. Uma granada é algo que, dependendo, e até porque granadas ofensivas e defensivas não eram muito, penso que havia também de instrução, o rebentamento de uma granada de instrução, dependendo do sítio onde seja, mas nem sequer causa grande ferimento. Eu próprio já tive um rebentamento acidental de um detonador numa mão e não fiquei com nenhum defeito. Não fiquei com nenhum defeito. Há um camarada que teve um problema num dedo com o rebentamento de uma granada. Portanto, para dizer que as granadas ofensivas são mais pelo barulho e pelo susto, as granadas defensivas, essas sim com estilhaços. Agora o explosivo pode sempre, ao improvisar, colocar outro material, pregos, etc. Mas isso, como disse, podem ser feitos explosivos improvisados, diversos materiais. A questão dos LOs, penso que foi a questão que causou maior alarido. E o LO é de facto é considerada uma munição e por isso é que estava no paiol. Como sabem, é um foguete dentro de um tubo que, ao ser aberto, não pode voltar a ser fechado, é utilizado uma única vez e pode ser utilizado para abrir uma porta, parar uma viatura, mas não é muito prático nem fácil de esconder. Portanto, a utilização fora do âmbito militar, sei por aquilo que a Sra. Deputada acaba de dizer e por aquilo que foi noticiado, que não justificou a alteração do estado de segurança. Portanto, é de facto grave que as instalações militares tenham sido violadas. A quantidade de material não me parece que seja assim tão significativo e daí que o ter-se repetido vezes sem conta as declarações do Sr. General Revista Duarte, que era uma caixinha, não é muito longe da realidade. Uma última pergunta, porque o meu tempo está a terminar. Queria só colocar a questão da exoneração temporária dos vários comandantes na sequência do furto em Tancos e gostava de que fizesse algumas considerações sobre isso. Se considera normal
uma exoneração temporária, uma suspensão, ou, embora o termo foi mesmo exoneração temporária, dos comandantes das várias unidades responsáveis pela segurança do Painel Nacional de Tanques. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já me tinha referido a essa questão, dizendo que tenho a máxima consideração por Sr. General Rui Duarte e percebo que o tenha feito por uma questão de, perante a gravidade dos factos, e costuma-se utilizar uma expressão que é, por vezes, para ganhar um jogo de xadrez, temos que sacrificar a rainha. E o Sr. General Revista Duarte, mais tarde, e usou de facto, foi usado o termo exoneração, e depois mais tarde falou-se numa suspensão, e o Sr. General Revista Duarte veio justificar. Portanto, eu sublinho aquilo que foi a atuação do Sr. General Revista Duarte. Eu penso que ele respondeu a esta questão quando considerou que foi a opção que considerou perante a sua estratégia mais adequada na altura. Desconheço os dados que o Sr. General tinha para estar a fazer um juízo da razão ou não dessa atuação e acredito que, pela sua inteligência e sua superior capacidade, essa foi a melhor opção que foi dada na altura, era isso ou não fazer nada, e um chefe é pior não fazer nada do que fazer alguma coisa, e se tiver que depois emendar, ter essa humildade, e teve essa humildade de emendar, e muito bem. Solidarizei-me com o meu camarada que me substituiu, não em manifestações exteriores ou declarações que foram na altura por aí publicitadas e que considerei de mau gosto, porque foi a instituição que perdeu, mas pessoalmente telefonei ao meu camarada e disse-lhe para se manter calmo, porque tinha a certeza que isso iria ser uma situação transitória, porque não tenho dúvidas que qualquer dos comandantes cumpriu o melhor que sabia e, como tal, a verdade foi reposta. E não tenho dúvidas que também o Sr. General que tomou essa decisão a tomou de boa fé e com a máxima consideração e respeito pelos seus subordinados.